Em janeiro de 2012, o pentacampeão do mundo Rivaldo já estava com 39 anos e perto de sua aposentadoria. Ao menos era o que a gente pensava. O jogador acabou surpreendendo e anunciando a ida para o misterioso futebol de Angola, onde ele foi defender as cores do Cabos Corp. Só que essa aventura acabou em 10 meses, ele praticamente não recebeu salários e se meteu num imbróglio judicial que se estendeu até agora há pouco. Eu sou Matheus Schenck, esse é o Nonsense Futebol, e hoje o rolê aleatório vai te lembrar da passagem do Rivaldo no Cabos Corp de Angola. O Rivaldo já era um cara extremamente vitorioso há bastante tempo, quando ele esteve Não entendi foi nada. O Rivaldo já era um cara bastante vitorioso, isso a gente não precisa nem te lembrar. Além de pentacampeão do mundo, ele tinha sido, em 1999, eleito o melhor jogador do mundo. Então, em dezembro de 2011, a passagem dele pelo São Paulo acabou de maneira rápida e um tanto até abrupta. Na temporada pelo tricolor paulista, Rivaldo fez 45 jogos e marcou 7 gols. A despedida dele acabou sendo melancólica, com uma expulsão contra o Palmeiras. O clima já não era bom, já que o próprio presidente do clube, o Juvenal Juvencio, tinha deixado claro que não gostava do fato de o técnico Adilson Batista dar muitas chances ao camisa 10. Chegou até o momento de alguém falar da diretoria para mim para que eu falasse na imprensa que eu só poderia jogar 45 minutos. E jamais eu ia falar isso para a imprensa, porque eu ia estar contra mim mesmo, né? Então, são coisas que acontecem no futebol, né? Acabou sendo a última experiência do Rivaldo em um grande clube brasileiro. Depois disso, ele foi até sondado pela Portuguesa, que tinha sido campeã da Série B, e também pelo Santa Cruz, clube que o revelou. Mas ele não fechou com nenhum deles, não. Rivaldo anunciou a ida para o Cabos Corp de Angola através de suas redes sociais. É importante dizer que nesse período aí, em 2012, o Rivaldo já era presidente do Mojimirim, no interior paulista. Tá, mas o que é o Cabos Corp? É uma sigla para Cangamba Business Corporation, empresa de Bento Cangamba, fundador e dono do Cabos Corp Sport Clube do Palance. O general era, à época, um dos homens mais ricos de Angola, graças muito ao comércio de diamantes na empresa que deu nome ao Cabos Corp. O clube nasceu em 1994 e havia subido pela primeira vez para a elite angolana, o popular Girabola, em 2008. A ideia era tentar ajudar o Cabos Corp na luta por um inédito título angolano. O pensamento é ser campeão, né? A gente sabe que é difícil porque tem grandes clubes, grandes equipes, mas vamos lutar aí para tentar ser campeão. E não era a primeira aventura do Rivaldo em um território diferente do futebol mundial. Em 2008, ele havia sido contratado pelo Bunyodkor do Uzbequistão, onde inclusive foi treinado pelo Luiz Felipe Scolari. A gente já falou dessa passagem curiosa do Felipão pelo futebol uzbek, basta você clicar no card que vai aparecer aqui para você quando você quiser conferir esse outro conteúdo. Na terceira rodada vieram os primeiros gols, e foram logo 3. Isso aí, 3 gols nos 3-1 sobre o Recreativo do Caalá, diante de 25 mil torcedores. Gols para calar os críticos, que já falavam que Rivaldo pensava em deixar o clube devido a falhas nos compromissos contratuais no time de Luanda. E ainda em meio ao Girabola de 2012, o time do Rivaldo conviveu com uma tragédia. Em agosto, um ônibus com torcedores do Cabos Corp caiu em uma curva após um jogo da equipe diante do Libolo, a mais ou menos 600 quilômetros de Luanda. 23 pessoas morreram. Nas redes sociais, o dono do clube comentou que o lugar onde aconteceu o acidente é perigoso e provavelmente o motorista estava acima da velocidade. Dentro de campo, porém, as coisas foram ficando um pouco estranhas para o Rivaldo. Em setembro, ele foi barrado pelo técnico russo Viktor Bondarenko. Aliás, não só ele. Ele e mais outros 2 dos principais nomes do time. Rivaldo, que era o vice-líder da artilharia naquela altura com 10 gols, reclamou. Abre aspas. O que mais o treinador pede é para fazer gol. E agora faz isso. Acho mesmo que tenho de parar de jogar futebol. Fecha aspas. Rivaldo vinha bem, ajudando o Cabos Corp a lutar por uma vaga na Liga dos Campeões da África. Só os 2 primeiros entre os 16 participantes iam para o torneio. Naquela altura, o time era terceiro na tabela. Então, em novembro de 2012, o Rivaldo anunciou através das redes sociais dele que estava acabando a aventura na equipe do Cabos Corp. Ele deixou o time angolano depois de 21 partidas e 18 gols marcados, sendo 11 deles no campeonato angolano, o que o fez artilheiro do time nessa competição. E como é que foi o Cabos Corp depois dessa passagem do Rivaldo? Curiosamente, em 2013, um ano depois da saída dele, o time foi campeão pela primeira vez do Girabola, em 2013. Só que se a aventura do Rivaldo em campo no Cabos Corp terminou, fora dele, judicialmente estava só começando.
O veterano cobrava na justiça o pagamento da última parcela do contrato no clube de Luanda. Pedia um montante de cerca de 3 milhões de reais. Em 2018, a Corte Arbitral do Esporte e a FIFA deram ganhos de causa ao pentacampeão, mas o clube seguiu sem pagar. Acabou punido com a perda de 6 pontos no girabola. Mas adivinha só, não pagaram igual. Mas não vou pagar a conta, meu irmão! Em 2019, veio a sentença da FIFA pedindo o rebaixamento imediato do Cabos Corp. O prazo dado pela FIFA para a Federação Angolana anunciar a queda do Cabos Corp era 6 de maio de 2019. E nesse dia, o presidente do time, o nosso bravo Bento Kangamba, anunciou um acordo com Rivaldo para quitar os atrasados. Ele afirmou que a dívida havia sido paga em algumas boas prestações. Só que a dívida nunca foi paga na sua totalidade. Com isso, em 2019, a FIFA determinou o rebaixamento compulsório do Cabos Corp no campeonato angolano. Isso que o time tinha sido o 5º colocado dentro de campo em 2019 e já havia perdido pontos. E sim, nessa mesma edição de 2019, eles tinham perdido 9 pontos devido a não pagamento de outros 6 ex-funcionários do clube, envolvendo aí membros de comissão técnica e também ex-jogadores. Os caras realmente deviam, sabiam disso, e dane-se, não pagavam mesmo. Errou feio, errou rude. Atualmente, o Cabos Corp disputa um campeonato provincial em Luanda, capital de Angola. Mas e o Rivaldo? Em 2013, ele teve uma temporada fraca no São Caetano. Marcou apenas 2 gols, ambos no Paulistão, mas não evitou o rebaixamento do azulão. Em novembro, com o time afundado na zona de queda para a Série C, Rivaldo rescindiu o contrato no time do ABC Paulista. Em 2014, foi jogar no Mogi Mirim, time onde era presidente desde 2008. Conseguiu ajudar o Mogi a escapar da queda e, em março, optou por encerrar a carreira. Decisão que durou 15 meses. Em junho de 2015, ele retornou aos campos para tentar livrar o time dele da queda para a Série C. Num dos jogos, virou assunto mundial a fazer uma dobradinha com o filho Rivaldinho. O pai fez 1 e o filho 2 na vitória sobre o Macaé. Curiosamente, um dia depois daquele jogo em que ele brilhou ao lado do filho, o Rivaldo confirmou a venda do Mogi Mirim para um empresário chamado Luiz Henrique Oliveira, da Big Investimentos. Dentro de campo, porém, o Mogi Mirim não teve nenhum sucesso. Eles venceram só 4 das 38 partidas daquela Série B e foram rebaixados na lanterna. Aliás, rebaixamento é o que o clube mais conheceu nesses últimos anos. Tanto que, recentemente, o Mogi Mirim fechou as portas profissionalmente, porque já não tinha mais como honrar os pagamentos com ninguém de comissão técnica e jogadores. O clube está realmente quebrado. Ah, e também teve treta com o Rivaldo judicialmente, sabia? O Rivaldo foi acusado de apropriação indébita durante o período em que foi presidente do Mogi e, por sua vez, o Rivaldo, ele cobra na justiça 11 milhões de reais de um sócio dele na época do Mogi, que estaria devendo esse dinheiro para o pentacampeão do mundo. Que situação, né? Mas e aí, você lembrava desse rolê aleatório do Rivaldo no Cabos Corp? E também sabia desse fim obscuro do clube de Luanda? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal nesse botão vermelho da minha esquerda, é sempre importante que você esteja inscrito. Então já sabe, né? Comenta aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa as notificações, espalhe esse vídeo para os amigos e claro, para ver mais conteúdos, olha aí,